Olá pessoal, vamos aqui à nossa correção do exercício de matemática, exercício de revisão do sétimo ano. Nessa correção nós vamos ver o conteúdo de equação do primeiro grau, ângulos e retas. Nossa primeira questão, nós temos aqui o seguinte. Na seguinte equação, 3x mais 15 igual a 39, qual é o valor de x para tornar a igualdade verdadeira? Ou seja, nós temos aqui uma equação e essa equação é 3x mais 15, só vou reescrever aqui a equação, 3x mais 15 igual a 39. Então, para que vocês lembrem aí o que vai ser uma equação, né? Uma equação é uma expressão algébrica que contém uma igualdade, ou seja, é uma expressão algébrica, ou seja, contém letras e números, e eu vou ter uma igualdade. Então, tudo isso aqui, juntando, vai virar uma equação. Então, eu tenho que descobrir qual é o valor de x, que para quando eu descobrir quanto vale esse x, colocar no lugar aqui o valor, resolver essa operação e tem que dar 39. Então, como é que nós vamos fazer? A gente relembrando aí, nós vamos fazer através das operações inversas. Lembrando que eu tenho aqui o primeiro membro, que é aquele que vai ficar antes da igualdade, e eu tenho aquele que fica depois da igualdade, que eu chamo de segundo membro. Quem fica no primeiro membro é a letra, é a incógnita, ou seja, os números eles têm que ir para o segundo membro. Quem já está no segundo membro, beleza. Tem número no primeiro membro, então tem que passar para o segundo. Então, você sempre vai ter que lembrar que quando um valor passar do primeiro membro para o segundo ou do segundo para o primeiro, a gente tem que fazer a operação inversa. Ou seja, se o valor estiver somando, a inversa da adição é a subtração. Então, se o valor estiver somando, ele vai ter que passar subtraindo. Se o valor estiver subtraindo, tem que passar somando. Se o valor estiver multiplicando, ele tem que passar dividindo. Se estiver dividindo, tem que passar multiplicando. Tá certo? Então, no primeiro membro aqui eu tenho 3x mais 15. E no segundo membro eu tenho 39. O 39 ele já está no segundo membro, ele vai continuar aqui no segundo membro. Então, do primeiro membro, quem é que está no primeiro membro tem que ir para o segundo? O número 15 e o 3. Só que o 3 ele está com a letra, está com a incógnita. Ele vai para o segundo membro, mas não é agora. Primeiro vai passar aquele valor que está sem a letra, ou seja, primeiro vai passar o 15, tá bom? Então, nós vamos aí reescrever aqui o 3x. Então, vai continuar ainda 3x igual 39 que estava no segundo membro vai continuar. Então, 3x igual a 39. E o mais 15 vai passar para cá, menos 15. Por que menos 15? Porque eu falei que quando um valor passa de um membro para o outro, tem que inverter a operação. Então, se ele está somando, ele vai passar a subtrair. Então, continuando, vai ficar 3x igual, e nós vamos resolver essa operação aqui, ó. 39 menos 15. 39 menos 15 vai dar 24, certo? Então, agora eu tenho 3x igual a 24. Mas eu não quero saber quanto é 3x, quero saber só quanto é só 1x. Então, x vai ser igual a 24, está no segundo membro, vai permanecer o 24. E o 3, você vai sempre lembrar que entre a incógnita e o valor, o número, né, o coeficiente aqui, se não tiver nenhum sinal, é que você vai lembrar que aqui é uma multiplicação. Ou seja, 3x é a mesma coisa que 3 vezes x, tá certo? E sempre que um valor está multiplicando para que ele passe para o segundo membro, né, que ele passe para outro membro, ele tem que passar com a operação inversa. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Ou seja, se no primeiro membro ele está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro dividindo. E agora nós fazemos a divisão. Então, 24 para dividir por 3. Você vai procurar na tabuada do 3, na de multiplicar, qual é o valor que vezes 3 dá 24.
Então, 24 para dividir por 3 aí, nós encontramos como resultado aí, como valor da incógnita x, o valor 8, tá certo? Então, quando a gente substituir aqui, ó, vamos, como é que eu provo para ver se isso aqui realmente está certo? A gente faz só assim, ó. A equação era 3x mais 15 igual a 39. Então, você descobriu aí o valor. Você descobriu aí o valor 8. E você quer ver, você quer provar que se realmente é esse valor. Então, você vai pegar 3 vezes, né, que aqui é um vezes, ó. Quanto foi que eu encontrei para x? O valor 8. Então, vai ser 3 vezes 8 mais 15 tem que dar igual a 39. Certo? Tem que dar igual a 39. Se não der, porque não vai ser a raiz do 8 aí. 3 vezes 8 vai dar 24. Então, eu tenho aqui 24 mais 15 tem que dar 39. A gente está só provando, né? Lembrando que essa segunda parte aqui não é necessário fazer. Não é necessário provar. Mas se você quiser provar, você pode. Então, 24 mais 15. 4 mais 5 é 9. E 2 mais 1 é 3. Ou seja, realmente aqui vai dar o primeiro membro igual ao segundo, ó. Então, 24 mais 15 é 39. Então, achei 39 no primeiro membro, que está sendo igual ao segundo membro, aí, que também é 39. Então, a gente provou que realmente o valor de x, o valor da incógnita x, que é a raiz da equação, o valor de x, para que eu torne essa igualdade verdadeira, o valor tem que ser 8. Tranquilo aí? Vamos fazer aqui a nossa segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: resolvendo a equação 5, abre parênteses, x mais 2, fecha parênteses, menos 3, abre parênteses, x mais 6, fecha parênteses, igual a 40, encontramos qual o valor para a incógnita x. Já peguei aqui a equação e já reescrevi aqui, ó. Então, como que vocês devem proceder quando vocês encontrarem uma equação com parêntese? Primeiro, nós temos que eliminar o parêntese. E como é que nós vamos fazer essa eliminação? Através da multiplicação. Esse 5 aqui, ele está multiplicando todo o parêntese, tanto o x quanto o 2, né? Quando não aparecer um pontinho aqui, você já vai saber que é uma multiplicação. Então, eu vou fazer primeiro o 5 vezes o x. Lembrando também o jogo de sinal, ó, não tem, então aqui é positivo. Não tem, então aqui é positivo. Aqui é mais e aqui é mais. Mais vezes mais continua mais. 5 vezes x, aí vai ser 5x, né? 5 vezes 1x é 5x. Vou agora ter que multiplicar o 5 com o 2. Jogo de sinal. Mais vezes mais continua mais. E 5 vezes 2, nós encontramos aí como resposta 10. Então, ó, essa primeira parte aqui, já eliminei o parêntese. O que é que eu vou ter que fazer agora? Multiplicar o menos 3 com o x mais 6. Mesmo procedimento. O menos 3 vai multiplicar primeiro com o x. Primeiro jogo de sinal. Menos vezes mais vai dar menos. 3 vezes 1x, ou 3 vezes x, aí vai ser 3x. E agora eu vou ter que multiplicar o menos 3 com o 6 positivo. Primeiro sinal, menos vezes mais vai dar menos. 3 vezes 6, aqui vai dar 18. Já eliminei os parênteses, que no primeiro membro eu encontrei esses valores aí. E no segundo eu só repito o igual a 40. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou organizar o meu primeiro membro. Eu sei que aqui eu tenho 5x e eu sei que esse 5x vai operar com o menos 3x e sei que o mais 10 vai operar com o menos 18. Então, só vou colocar eles aqui em ordem para facilitar os cálculos. Mas se você quiser fazer direto, não tem problema. Então, eu tenho 5x menos 3x e agora eu tenho o mais 10, que eu vou fazer a operação aqui com o menos 18. Lembrando que tudo isso daqui do primeiro membro é igual a
40, que está lá no segundo membro. E percebam que mesmo eu trocando aqui de posição, né? Eu coloquei o menos 3 aqui no lugar do 10 e coloquei o 10 para o lugar do menos 3, eu não mudei o sinal. Por que eu não mudei o sinal? Porque eles continuaram no primeiro membro. E quando você continua com o valor no membro, sem você mudar ele de membro, se ele continuar no primeiro membro ou no segundo membro, você não vai mudar de sinal. Então, só vai mudar de sinal, só vai inverter a operação quando você passar de um membro para o outro, seja do primeiro para o segundo ou do segundo para o primeiro. Então, vamos fazer aqui a operação. Ó. 5x menos 3x. 5 menos 3 vai ser 2 e eu vou repetir o x. Lembrando que eu não posso fazer a operação de x com quem não tem x. Por exemplo, eu poderia somar 5x mais 10, dizer que era 15x? Não, porque o 10 não tem o x. Eu só posso fazer a operação de x com x. Lembrando que pode ser x ou qualquer outra letra. Geralmente a gente usa o x, mas pode ser qualquer outra letra. Certo? Então, 5x menos 3x é igual a 2x. Agora eu tenho mais 10 menos 18. Mais 10 menos 18. Sinais diferentes. Um é positivo e o outro é negativo. Sinais diferentes. Eu vou subtrair e colocar o sinal do maior módulo. Ou seja, mais 10 menos 18. Eu pego 18 e subtraio 10. 18 menos 10. Aqui vai ser 8. E em módulo, como o 18 vai ser maior do que o 10, vai acompanhar o sinal dele. Ó. Então, aqui vai ser menos 8. Tá certo? Então, mais 10 menos 18 é igual a menos 8. Isso aqui vai ser igual a 40. E aí eu volto para aquela equaçãozinha simples, né? Que eu vou ter 2x menos 8 igual a 40. Lembrando que o menos 8 tem que passar para o segundo membro e o 2 também, né? Só que não vão passar os dois ao mesmo tempo. Primeiro vou passar o menos 8 e depois eu passo o 2. Sempre o valor que está com a incógnita, ele é o último valor a passar. Então, continuando, eu tenho aqui 2x igual a 40. E o menos 8 que está lá no primeiro membro, ele tem que vir para o segundo com a operação inversa. Se está subtraindo, a operação inversa da subtração é a soma. Então, ele vem para cá somando. Então, vai continuar no primeiro membro 2x. E agora eu faço a operação de 40 mais 8. 40 mais 8, aí vai ser 48. Então, eu tenho agora aqui 2x é igual a 48. Só que eu quero saber só o valor de x. Então, x vai ser igual a 48, que já estava lá no segundo membro. E perceba que o 2 e o x eles estão fazendo uma operação, que é a operação de multiplicação. Entre o valor e a letra, sempre vai existir uma multiplicação. Então, 2x e 2 vezes x é a mesma coisa. Então, se o 2 está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro, dividindo. Então, x vai ser igual a 48 dividido por 2. Dividir por 2 é procurar a metade. Então, a metade de 48 vai ser 24. Ou seja, 24 dividido por 2, nós encontramos aí como resposta 24. Tá certo? Essa foi a nossa segunda questão. Para a gente fazer aqui a nossa próxima questão, que é a questão 3, nós vamos aqui agora mexer com um pouco sobre ângulos, tá certo? Diz o seguinte, observe as figuras abaixo. Então, eu tenho essa figura aqui, né, formada por essas retas, e eu tenho também essa figura aqui formada por retas. Então, aqui em cima eu formei dois ângulos, e aqui eu também formei dois ângulos. E perceba que eu tenho uma expressão algébrica aqui, ó, nesse primeiro ângulo verde, e tem uma outra expressão algébrica nesse ângulo laranja. E ele vai perguntar qual o valor de x e qual o valor de cada ângulo. Eu vou ter que descobrir quanto vale esse x e quanto vale cada ângulo, que também é o mesmo procedimento. Tenho que descobrir quanto vale esse x e qual é o valor de cada ângulo, tá certo? Vamos fazer primeiro esse exemplo aqui, depois nós vamos fazer esse outro, tá certo? Então, primeiro aqui, ó, eu tenho essa reta que vai de E a G,
e eu tenho aqui de A a F, então eu formei dois ângulos. Esse ângulo aqui, somado a esse ângulo aqui, perceba que eu tenho um ângulo de meia volta, ou seja, eu tenho um ângulo raso. E um ângulo raso mede 180 graus, ou seja, se eu pegar esse ângulo aqui e somar com esse, vai dar 180, ou seja, são ângulos suplementares. A soma desse ângulo aqui com esse ângulo aqui, eu vou ter 180 graus. Por quê? Porque essa abertura aqui, ó, é um ângulo raso. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar a expressão do ângulo verde, que nesse caso aqui vai ser 9x. Então, eu vou ter 9x mais 8, vai ser do primeiro ângulo. Quando eu pegar esse ângulo aqui e somar com o segundo ângulo, que o segundo ângulo tem uma expressão de 4x mais 3, estou somando os dois ângulos, né? Como eles são ângulos suplementares, a soma deles dois aí vai resultar num ângulo de meia volta, um ângulo raso, ou seja, 180 graus. Eu não vou colocar os graus aqui, tá certo? Mas saibam que é grau aqui, porque vai ser ângulo. E agora eu vou fazer essa operação aí. Então, aqui no primeiro membro eu tenho 9x mais 8 mais 4x mais 3. E no segundo membro eu tenho 180. Vou fazer a operação do 9x com quem tem x, que é o 4x. E a operação do 8 com 3. Então, vai ficar assim, ó, 9. Então, eu vou ter 9x mais 4x, 9x mais 4x. E agora eu vou ter 8 mais 3. 8 mais 3, que vai dar igual aí a 180. Fazendo a operação, né, que está mandando aqui no primeiro membro, 9x mais 4x, nós vamos ter aí 13, ou seja, 13x. Então, temos aí 13x. E 8 mais 3 vai ser 11, ou seja, mais 11 aqui, ó, mais 11 igual a 180. E aí a gente volta para aquela equaçãozinha simples, né? Então, eu tenho 13x mais 11. Então, continuando, 13x. O 11 tem que passar para o segundo membro. Então, aqui eu vou repetir o igual. Vou repetir o 180, que já está lá no segundo membro. E, se está mais 11, passa para o segundo membro, menos 11. Tranquilo? Então, eu continuo e fica 13, né? 13x igual a 180 menos 11, nós vamos ter aí 169. Então, aqui vai ser 169. 13x é igual a 169. E só o x, só um x, vai ser igual a 169 dividido por 13. 169 dividido por 13. Vamos relembrar aqui essa divisão, né? Então, vamos pegar aqui, ó, 169 e vamos aqui dividir por 13. 169 dividido por 13. 1 para dividir por 13 não dá. Vamos pegar aqui o 16. 16 dividido por 13. O que é dividir, né? Você também vai fazer aqui a operação inversa. Ou seja, 16 dividido por 13. Você vai procurar um valor que vezes 13 dê 16. Nesse caso não vai ter. Então, como não tem, tem que procurar o valor mais próximo sem passar. Então, qual é o valor que eu multiplico por 13 e não passe de 16? Então, nesse caso aqui tem que ser o 1, porque se for o 2 dá 26 e 26 vai passar. Então, 1 vezes 13 vai dar 13. E agora eu vou fazer uma continha de menos, ó. 16 menos 13, ou então 13 para chegar em 16, vai faltar 3, certo? E agora eu vou baixar, ó, esse 9 aqui, ó. Vou baixar o 9. Então, vai ficar 39. 39 para dividir por 13, de novo, vou procurar um valor que vezes 13 dê 39. Nesse caso aqui é o 3, mas você vai tentando aí, tá
tá certo? Mas nesse caso aqui é o 3. 3 vezes 3 aqui, ó, vai ser 9. E 3 vezes 1 vai ser 3. Então, 3 vezes 13 vai dar 39. 39 menos 39, resto 0. Cheguei no resto 0, não tem ninguém para baixar. Então, x vai ser igual a quanto? Nesse caso aqui, ó, x vai ser igual a 13, tá certo? E o que é que eu descobri? Descobri só o valor de x, né? Ele quer que você diga aí quanto vale cada ângulo desse, né? Além de descobrir quanto é o x, quanto vale cada ângulo. Então, o que é que eu vou pegar? Vou pegar aqui a expressão do ângulo e no lugar do x colocar o valor que eu encontrei. Então, vai ficar 9x mais 8. Então, vai ser 9x mais 8. Então, vai ser 9 vezes, quanto é o x? 13. Então, vai ser 9 vezes 13, depois somar mais 8. 9 vezes 13. Então, 9 vezes 3 vai dar 27. Aqui 7 e aqui vai 2 em cima do 1. 9 vezes 1, 9, né? 9 mais 2, nesse caso aí vai dar 11. Então, aqui eu tenho 117. Ou seja, 9 vezes 13 vai dar 117. 117 mais 8 vai dar aí 125. Então, o primeiro ângulo, que é esse ângulo verde aí, está marcando aí 125 graus. Vou colocar o grau agora, né? Porque já vai ser como resposta, tá certo? Então, o que é 125? É essa medida aqui do ângulo verde. E para descobrir quanto vale esse ângulo laranja, o que é que eu faço? O mesmo procedimento. Vou escrever aqui a expressão, que nesse caso é 4x mais 3. E no lugar do x, eu vou colocar o valor que eu encontrei, que é o 13. Então, vai ser 4 vezes o x, que é 13, mais 3. Tá certo? Essa aqui eu não armei a conta, tá certo? Mas essa aqui eu vou armar só para vocês lembrarem. Então, aqui eu tenho 13, tá certo? Aqui eu fiz direto. 13 vezes 4. Mas vocês aí no caderno de vocês podem armar a continha e podem resolver, tá certo? Então, vai ficar assim, ó. Então, 4 vezes 3 é 12, certo? Aqui em cima vai 1. E 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5, tá certo? Então, aqui vai dar 52. Então, aqui 4 vezes 13 é 52. 52 mais 3, aí sim eu termino, né? 52 mais 3, 55. Então, um ângulo aí é 125 e o outro ângulo aí é 55 graus. Mas também eu poderia achar esse mesmo 55 sem mexer com essa expressão aqui, ó. Por quê? Se eu sei que os dois somados tem que dar 180, e se eu já sei que um deles aqui, ó, o verde, é 125, o outro é o que faltar para dar 180. Ou seja, se eu pegar o total, que é 180, e tirar o que eu já encontrei, que é 125, 180 menos 125, eu vou encontrar como resposta 55. Tá certo? Você pode fazer assim também. Quando você achar um ângulo, basta pegar o 180, nesse caso aqui, que é ângulo raso, e tirar o que você encontrou, que é 125, eu vou encontrar como resposta 55. Tá certo? E para quem não entendeu essa parte aqui, ó, o que eu fiz? É porque eu fiz direto, mas você também vai pegar a continha e vai armar. Ó. Nesse caso, ó, 13, que você iria multiplicar por 9, tá certo? Você faz as continhas aí no seu caderno. Então, 9 vezes 3 vai dar 27, então é 7, e aqui em cima vão 2. 9 vezes 1, 9. 9 mais 2, 11. Então, aqui eu tenho 117, tá certo? Para a gente fazer aqui outro exemplo, naquele primeiro a gente tinha os dois ângulos somados, um ângulo raso, ou seja, um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus. Aqueles eram dois ângulos suplementares.
Nesse caso aqui, não vai ser 180, porque aqui eu formei um ângulo reto. Nesse caso aqui, esse ângulo somado a esse dá 90 graus, porque eles são ângulos complementares, tá certo? Então, essa soma aqui de ângulos, né, tá dando um ângulo reto. Então, o que é que eu sei? Que o primeiro ângulo, a expressão do primeiro ângulo, que é 3x mais 24, 3x mais 24, somado ao outro ângulo, que a expressão do ângulo é 4x menos 18. Esses dois ângulos aqui somados vão dar 90 graus, porque aqui é um ângulo reto, ó, é 90 graus. Então, são ângulos complementares. Então, aqui está dando 90 graus. Vou diminuir aqui, senão não vai dar. Então, aproximando aqui os dois, ó, quem tem x, então vai ser 3x, mais quem tem x aqui também, ó, 4x. Então, vai ser 3x mais 4x. E agora eu vou aproximar aqui o 24. Então, mais 24. E aqui com o menos 18. E vou fazer essas operações aqui primeiro. Depois eu vou colocar lá para o segundo, o que sobrar. Então, aqui, ó, 90. E eu faço 3x mais 4x, que eu vou ter 7x. Então, 3x mais 4x, 7x. Mais 24 menos 18. Ou seja, 24 menos 18. Nesse caso aqui vai ser 6, né? Então, mais 6. Ou então poderia ser assim, ó, mais 24 menos 18. Sinais diferentes. Você vai subtrair. Subtrair e colocar o sinal do maior. Então, 24 menos 18 é 6. Quem é maior? É o 24 ou é o 18? É o 24. Então, para ele vai o sinal de mais, ó. Então, 24 menos 18, 6 positivo, igual a 90. Então, igual a 90. Agora eu tenho 7x mais 6 igual a 90. Então, eu sei que no primeiro membro vai ficar o 7x primeiro. No segundo tem o 90. Então, igual a 90. E esse mais 6 que está no primeiro membro, ele vem para cá com a operação inversa, tá? Mais 6 para cá vem menos 6. Então, vai ficar 7x. E eu tenho 90 menos 6. Então, vai ser aqui 84. E se 7x é 84, só o x, só um x, vai ser 84. E o 7 que está multiplicando, o 7 vem para o segundo membro dividindo, tá certo? Então, aqui nós vamos encontrar o valor de x fazendo essa divisão de 84 por 7. Vamos fazer aqui, ó. Eu tenho 84 e vocês precisam treinar a divisão, quem tem dúvida, tá certo? Eu tenho aqui 84, que eu vou dividir por 7. 8 é maior do que 7, então dá para dividir. Não dá para dividir exato, né? Então, 8 para dividir por 7 só dá 1. 1 vezes 7 é 7. Para 8 vai sobrar 1, né? Ou seja, 8 coisas para dividir para 7 pessoas, cada um ganha 1 e sobra 1. E esse 4 aqui eu vou ter que baixar, né? Então, agora vai ficar 14. 14 dividido por 7 é 2. 2 vezes 7, 14. Para 14 resta nada, resta 0. Então, terminei. Ou seja, 84 para dividir por 7, aí vai ser 12, tá certo? Descobri aqui quanto vale o x. E agora, para descobrir quanto é cada ângulo, mesmo procedimento que eu fiz no primeiro exemplo. Vou pegar aqui cada expressão e substituir o valor de x. Então, eu tenho 3x mais 24. Então, vai ser 3x mais 24. Então, vai ser 3 vezes o x que nós acabamos de encontrar. Nesse caso aqui, 12. Então, vai ser 3x, quer dizer, 3 vezes 12, depois somar com 24. Então, 3 vezes 12, 12 mais 12 mais 12, né? Quanto é que vai dar?
Então, 3 vezes 12 vai dar 36. Qualquer coisinha você arma a conta aí e resolve, tá certo? 36 mais 24. 36 mais 24, nós vamos encontrar aí como resposta 60, tá certo? 60 graus. Então, aquele ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui roxo, né, lilás aí, vale 60 graus. Como é que eu faço esse aqui sem usar a expressão? Ora, se eu sei que os dois dão 90 e esse aqui já deu 60, 60 para chegar em 90, falta 30. Ou seja, esse ângulo aqui é 30, né? Eu consigo descobrir sem nem resolver. Mas se eu for fazer, vai ser o seguinte, ó. Eu tenho 4x, que é a expressão dele, 4x menos 18. 4x menos 18, então vai ser 4 vezes o x, 12, né? Então vai ser 4 vezes 12 menos 18. 4 vezes 12, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então 4 vezes 12 é 48. 48 menos 18, 48 menos 18, aqui vai ser 30, tá certo? Assim como a gente já tinha descoberto aí, tá certo? Então, o valor dos ângulos aí, nesse caso, o x vale 12, esse ângulo vale 60, esse ângulo vale 90, vale 30, quer dizer, e os dois somados valem 90 graus, tá certo? A nossa próxima questão, questão 4, e ainda sobre retas, né, e ângulos, e diz o seguinte: observe os ângulos opostos pelo vértice. Eu tenho aqui, né, essas duas retas se cruzando e eu estou formando aqui 4 ângulos. E vocês lembram aí do conteúdo de sala que ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Ou seja, esse ângulo aqui verde tem um vértice aqui e tem um ângulo oposto a ele. Então, esses dois ângulos aqui, eles são iguais, eles têm a mesma medida. Assim como esse ângulo aqui, A, é igual a esse A. E ele quer saber quanto vale o ângulo A. Então, eu só vou conseguir descobrir quanto vale o ângulo A quando eu descobrir quanto vale esse ângulo verde. E se você lembrar que ângulos opostos pelo vértice são iguais, essa expressão aqui de 8x menos 90 é igual a essa expressão aqui de 4x menos 10. Então, se a gente já sabe disso, basta a gente fazer uma equação. Então, o primeiro ângulo, que é 8x, então vai ser 8x menos 90. Então, eu tenho 8x menos 90. Essa expressão desse primeiro ângulo, ela é igual ao outro ângulo, que é 4x menos 10. Por que são iguais? Porque você viu lá no conteúdo que ângulos opostos pelo vértice são iguais. E aí eu tenho 8x menos 90 igual a 4x menos 10. Primeiro membro, quem tem x, quem não tem x vai lá para o segundo membro. Então, aqui no primeiro vai continuar 8x. O 4x que está no segundo membro tem que vir para o primeiro, então tem que inverter a operação, né? Que está positivo, vem para cá negativo. Então, vem menos 4x. Não tem mais x, então já vou colocar o igual. Eu tinha aqui no segundo membro o menos 10, que vai continuar no segundo membro. E aqui no primeiro membro eu tenho menos 90, né? Que tem que passar para o segundo. Se está menos, vai passar mais. Então, aqui vem mais 90. Vai lembrar, no primeiro membro ficam as letras, as incógnitas. Quem for só número, vai para o segundo. Mas esse 8 e esse 4 também vão para o segundo membro. Só que primeiro tem que fazer a operação aqui, ó. Então, 8x menos 4x vai ser 4x, né? 8 menos 4 é 4 e repete o x. E aqui eu tenho menos 10 mais 90, sinais diferentes. Eu vou subtrair e colocar o sinal do maior, ou seja, 90 menos 10. 90 menos 10 é 80, né? E como 90 é maior, então o sinal é positivo. Então, 4x igual a 80. Se 4x é igual a 80, x vai ser igual a 80. O 4 que estava multiplicando o x é passar aqui dividindo.
e 80 para dividir por 4. 80 dividido por 4 vai ser 20. Então, aí o valor de x vale 20. Só que nós não respondemos ainda o que a questão pediu. A questão quer saber quanto vale o ângulo A, certo? E o que é que eu vou fazer agora? Com esse x aqui, eu vou descobrir quanto vale esse ângulo verde. Lembrando que esse ângulo aqui é igual a esse. Então, tanto faz eu pegar a expressão 8x menos 90 ou pegar a expressão 4x menos 10, que vai dar o mesmo valor. Então, o que é mais fácil? É trabalhar com 8x menos 90 ou com 4x menos 10? 4x menos 10 é mais fácil. Então, eu vou pegar só aqui, ó. Vou até fazer aqui embaixo. Então, eu tenho 4x menos 10, né? Eu tenho 4x menos 10 e eu descobri quanto vale x, que é 20. Então, vai ser 4 vezes o valor de x, que é 20. Então, vai ser 4 vezes 20 menos 10. 4 vezes 20 é 80. E 80 menos 10, eu estou encontrando aí que o ângulo verde vale 70 graus. Tá certo? 70 graus. É a resposta isso aqui? Não. O que é 70 graus? Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui dessa expressão aqui vale 70 graus. Nem vou mexer com esse aqui. Como eles são opostos pelo vértice, aqui também dá 70. Tá certo? Então, o que é que eu sei agora? Que se eu sei que esses dois aqui são 70, eu vou descobrir quanto é o A. Por quê? Baseado nisso daqui, ó. Perceba que se eu partir desse ponto aqui e der uma volta completa, eu vou ter 360 graus, tá certo? Se eu imaginar só essa reta aqui, ó, desse ponto aqui até esse ponto aqui, eu tenho 180, que é um ângulo raso. Daqui até chegar aqui novamente, eu tenho mais 180, né? Então, eu tenho dois ângulos rasos. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma volta completa. Um ângulo de meia volta com outro ângulo de meia volta, que dá uma volta completa. E uma volta completa são 360 graus. Então, sabendo disso, eu sei que se eu pegar o ângulo A, então eu vou pegar o ângulo A, que eu não sei quanto é, somar com outro ângulo A, que eu também não sei quanto é, sei que é o mesmo valor. E quando eu somar com esse ângulo aqui verde, que eu acabei de descobrir que ele é 70 graus, né? Somado com outro ângulo aqui, que é oposto pelo vértice a esse, então também é igual, né? São 70 graus. Quando eu pegar o ângulo A, somar com o ângulo A, somar com esses dois de 70, eu vou ter uma volta completa, certo? Isso daqui vai dar igual a 360 graus, porque é uma volta completa. Então, aqui vai dar 360. Então, A mais A, se fosse x mais x, eram 2x. Então, A mais A vai dar 2. 2A. Tá certo? É o mesmo procedimento. Embora a letra seja outra, mas é o mesmo procedimento. Mais, e eu tenho 70 mais 70. 70 mais 70 aí vai ser 140. 140 igual a 360. 2A mais 140 está dando 360. Logo, 2A vai ser igual. O 140 que está no primeiro mesmo tem que passar lá para o segundo. Então, aqui vai ser 360. E o 140 que está mais, que está positivo, para cá vem menos. Então, vem menos 140. E eu vou fazer essa operação aqui, ó. Então, o 2A vai continuar, tá certo? Então, aqui vai ser 2A igual 360 menos 200, quer dizer, 360 menos 140, nós vamos encontrar como resposta 220, certo? Então, aqui vai ser 220. Se 2A é 220, então só o A, só um A, vai ser igual a 220
220. E aquele 2 ali que estava multiplicando, ó, o A vai passar dividindo. Então, 220 dividido por 2. Nós vamos encontrar aí que o valor de A, que nesse caso é o valor do ângulo A, vai ser 110, né? 220 dividido aí por 2, vai ser aí 110 graus. Então, descobrimos aí quanto vale o A. O A vale 110, certo? E para a gente terminar aqui a nossa correção, né, do exercício de revisão, diz o seguinte. Questão 5. Qual o valor de x e y? Então, aqui eu tenho, né, 4 retas, né? A questão aqui está me dizendo que a reta R é paralela a S. Eu também vou dizer que essa reta aqui que está cortando essas duas paralelas, elas também são paralelas. Então, essa daqui é paralela a essa e essa reta aqui é paralela a essa. Lembram que são retas paralelas? Por mais que você prolongue essa reta R e por mais que você prolongue essa reta S, elas não vão se cruzar, tá certo? Baseado nisso, né, eu consigo lembrar do conteúdo que foi estudado em sala, né? Esse ângulo aqui, eu tenho que descobrir quanto vale esse ângulo Y e quanto vale esse ângulo X. E eu tenho que me lembrar daquele conteúdo, tá certo? Então, perceba o seguinte, olha aqui a reta R. Esse ângulo Y, ele está em cima da reta R, que é paralela, e está do lado esquerdo dessa transversal, que está atravessando. Ou seja, ele está em cima da reta R e do lado esquerdo dessa reta. Eu posso muito bem pegar esse ângulo aqui e colocar ele bem para cá. Ó. Colocar ele bem para cá. Esse ângulo Y, ele pode ser muito bem colocado aqui. Porque esse ângulo aqui em questão e esse ângulo aqui, eles têm a mesma posição. Se eles têm a mesma posição, eles são correspondentes. Se eles são correspondentes, eles são iguais. Tá certo? Então, essa medida aqui é essa mesma medida aqui. Mas por que eu peguei esse ângulo aqui e coloquei para cá? Porque aqui eu tenho 60. E esse ângulo aqui que eu estou vendo que é 60, quando eu somar com esse aqui que eu não sei quanto é, eu vou formar um ângulo raso, ou seja, um ângulo de meia volta. E um ângulo raso tem 180 graus. Então, o que é que eu sei? Que quando eu pegar o valor de y, somar com esse ângulo aqui que é 60, eu estou vendo aí que está formando um ângulo raso, ou seja, quanto vale um ângulo raso? Um ângulo de meia volta vale 180 graus. Então, agora ficou fácil, né? Então, y vai ser igual a 180. O 60 que estava no primeiro membro, somando, vai passar para cá para o segundo, subtraindo. Então, aqui vem menos 60. Então, y vai ser igual 180 menos 60, nós encontramos aí como resposta 120. Ou seja, o ângulo y vale 120 graus. Descobri que aqui é 120, né? Aqui também é 120. Esse ângulo x aqui eu também posso mudar ele de lugar. Percebam que ele está embaixo da reta paralela, da reta S, e está do lado esquerdo dessa transversal aqui. Ó. Então, eu posso pegar ele daqui e colocar para cá. Ó. Posso colocar para cá. Aqui vai ser o ângulo X, tá certo? Estão na mesma posição. E ângulos na mesma posição são ângulos correspondentes. Se são correspondentes, são iguais. O que é que você pode perceber aqui? Ó? Que eu tenho aqui o ângulo X e oposto a ele eu tenho esse ângulo aqui que é 60. E você viu que lá na questão anterior que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então eu já consigo aqui matar o valor de x, né? O valor de x vale 60. Porque se aqui é x e aqui eu tenho um ângulo oposto a ele valendo 60, ângulos opostos pelo vértice são iguais. Se aqui é 60, aqui também é 60 e aqui é 60. Então, o valor de x aí, nesse caso, valendo aí 60 graus, né? Sem nem fazer conta. Então,
Descobrimos aí o valor de y e o valor de x, tá certo? Essa foi a nossa revisão do 7º ano. Estudem o conteúdo que é para que vocês possam fazer uma prova, certo? Qualquer dúvida, podem entrar em contato.